Quero compartilhar uma palavra com você nessa noite, para nós fecharmos com chave de ouro esse cultão abençoado, esse derramar do Espírito, essa visão que a pastora viu, Deus, do Espírito Santo andando no nosso meio, fogo caindo sobre as nossas vidas, é aquilo que Deus tem falado, que Deus tem curado vidas neste lugar. Meu amado, eu não sei você, mas quando a gente começa o culto, tanto de domingo, de quinta-feira, eu recebo sobre a minha vida uma unção de cura sobre mim, amado. Um desejo, eu queria que você participasse disso. Momentos como esse é que Deus quer curar vidas, tanto física quanto espiritual. Então, não fica disperso quando você perceber que o momento da igreja está partindo para algo que é diferente. Nós aqui costumamos a cantar, logo já pegarmos a palavra, tudo. Mas quando você estiver aí sentado e você vê que tem algo diferente acontecendo, que não é de toda quinta-feira, não é todo domingo, não perca esse mover. É porque Deus está curando, meu irmão. Amém? Então receba a cura do Senhor. Receba a cura de Deus sobre a sua vida. Amém? Glória a Deus. Querido, o tema dessa noite é os planos de Deus. É um tema muito gostoso, porque quando nós começamos a estudar os planos de Deus, entender os planos de Deus para as nossas vidas, nós nos alegramos, porque dentro do projeto de Deus, dentro desse plano que Deus elaborou para resgatar o homem, Ele coloca essa responsabilidade sobre a igreja, sobre nós. Então eu quero que você entenda nessa noite que você é uma pessoa muito importante sobre a face da terra. Eu quero que você entenda, querido, que você não é qualquer um, você não é uma pessoa que é fruto do acaso, não é isso. Você tem um propósito, há um plano sobre a sua vida ela vale muito para Deus. Você não sabe, meu amado, como Deus ama a sua vida. Você é especial, querido. A igreja do Senhor Jesus é especial. Quando nós nos reunimos com um momento como esse, que Deus visita a igreja dele, é porque Ele tem o prazer de visitar uma igreja e corações especiais. Então você está aqui porque você é especial de Deus, amém? Você é o xodó do papai, amém? Olha para o seu irmão e fala assim, ó, dá uma bela olhada assim para ele, assim, fala assim, ó, você é um xodózinho lindo do papai, né? Papai te ama. Amém? E o plano de Deus, querido, ele vem baseado assim sobre um sentimento de Deus e um desejo de Deus. Lá em 2 Timóteo, 1 Timóteo 2,4, ainda não é o texto, está escrito que o desejo de Deus é que todo homem seja salvo. E que chegue a um pleno conhecimento da verdade, que é Cristo Jesus. Esse é o desejo do coração de Deus. Qual é o sentimento? João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para morrer no nosso lugar, para nos resgatar, para nos trazer pertinho dele, para justamente fazer essa ponte que estava rompida pelo pecado, que o homem perdeu no Éden. Jesus veio justamente para fazer essa ligação, esse elo que havia se rompido, Jesus veio. Então os planos de Deus estão baseados sobre dois pilares. Um prazer de Deus de salvar o homem e um sentimento do amor de Deus sobre nós, amém? Quando o pastor abriu aqui, que ele falou que não foi vós que me escolheste a mim, o versículo fala, mas eu vos escolhi. Eu quero que você entenda justamente que você é um escolhido de Deus. Você não foi achado de Deus, entendeu? Você é escolhido do Pai. O Pai olhou para o céu, elaborou um plano de salvação e contou com você. Olha que bênção, querido. Você faz parte de algo tremendo. Nós, como igreja, fazemos parte aqui na terra, que demos início aqui, mas vai dar continuidade na eternidade. Você já parou para pensar nisso, querido? Você faz parte de um plano, de um projeto de Deus, aonde começou aqui na terra, através de Jesus Cristo, e vai dar continuidade na eternidade.
Não é projeto qualquer não, meu amado. É um projeto para a eternidade. É uma cidade santa, ruas de ouro, que Deus tem preparado para as nossas vidas. Amém? Então o tema nessa noite, os planos de Deus. Eu convido você a abrir a sua Bíblia, Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3. Dentro dos planos de Deus. Efésios capítulo 3. Uma carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso. E no capítulo 3, no versículo 20, tem algo tremendo da parte de Deus para as nossas vidas. Amém? Efésios capítulo 3, versículo 20 fala: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Querido, por enquanto, você já viu o que Deus fala aqui, o que o apóstolo Paulo expressa à igreja de Éfeso, através desse versículo? Ele fala assim: aquele que é capaz de fazer muito mais daquilo que você pensa. Aquilo que de repente nós pensamos, aquilo que nós queremos, aquilo que nós pedimos a Deus, Deus é capaz de fazer muito mais. Ele vai muito além. O projeto dele, o plano dele vai muito além daquilo que você tem pedido a Deus, daquilo que você tem pensado em Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente, ele vai fazer coisas infinitas para as nossas vidas. Infinitamente. Mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Eu quero trabalhar dentro do plano de Deus entre esses dois pontos. O que nós temos pedido e o que nós temos pensado. E eu quero entender, eu quero que você entenda como eu tenho buscado em Deus, que aquilo que eu tenho pedido tem sido muito pouco daquilo que Deus quer me dar. E aquilo que eu tenho pensado tem sido muito pouco daquilo que Deus quer realizar. Amém? Glória a Deus. Amado, você já parou para meditar sobre esse trecho da Bíblia? Eu não sei se você tem pedido algo a Deus, ou o que Ele te prometeu, mas o Senhor ama e tem o poder de fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Vamos analisarmos aqui o porquê Deus faz sempre além do que você pede ou do que você pensa. Meu ponto dessa noite, que eu quero compartilhar com você, querido, é justamente o fato de nós entendermos que o porquê Deus faz além do que eu peço. O porquê Deus faz isso. Qual é o intuito de Deus fazer além do que eu peço? Ele age assim por vários motivos. Entre eles, primeiro, porque não sabemos pedir como convém. Você sabia que eu e você não sabemos orar de uma forma, e às vezes nós oramos muito errado. Às vezes, meu amado, por isso que lá em Romanos capítulo 8, versículo 26, não precisa abrir ainda, mas você vai abrir alguns trechos, mas lá em Romanos, a palavra de Deus fala que o Espírito Santo, ele nos assiste nas nossas fraquezas, e ele intercede para o Pai, tudo que nós pedimos com gemido inexprimíveis. Quer dizer que tudo que você pede aqui, ele chega diante do Pai para falar o que você tem pedido e o que nós temos orado. Querido, muitas vezes nós não podemos tomar decisão apenas no que nós achamos. Principalmente, meu amado, quando são coisas importantes das nossas vidas. Quando tem coisas, amado, que é importante, decisões importantes das nossas vidas, nós temos que levar essas decisões importantes a Deus. Não só as importantes, qualquer decisão da sua vida, leve a Deus. Leve, meu amado, os nossos pedidos a Deus. Você quer ver, às vezes, meu amado, as pessoas às vezes querem
se formarem, querem estudarem, querem almejar grandes voos, querem crescer, mas muitas vezes não fala com Deus. E o que eu e você temos que entender, querido, que nós temos que falar com Deus, eu e você temos que buscar Deus. Os planos de Deus, Ele é muito mais além, Ele quer fazer muito mais pela sua vida. Mas às vezes, querido, nós não pedimos como convém. Aquilo que nós precisamos de fato. A palavra de Deus nos orienta, meu amado, a nós confiarmos de todo o coração em Deus. Você quer ver uma coisa? Abre lá em Provérbios capítulo 3. Provérbios capítulo 3. O que a palavra nos orienta. Provérbios capítulo 3, versículo 5, fala, confia no Senhor de todo o seu coração, não se apoie no seu próprio entendimento, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas, não seja sábio aos seus próprios olhos, teme ao Senhor e evita o mal, isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Então, querido, eu e você, às vezes nós oramos, e às vezes nós fazemos aquelas orações baseadas muito no meu eu, no que eu preciso. Mas quando nós entramos para orar com Deus, Deus quer levar a igreja em dimensões especiais para falar com a igreja. Deus, meu amado, Ele anseia em ouvir a sua voz. Deus anseia em ouvir os seus pedidos, seus projetos, seus planos. Mas o que nós temos pedido para Deus? Será que nós temos orado nas nossas decisões? Será que nós temos tomado uma postura do que nós vamos fazer de primeiro orar a Deus? Será que tem sido um hábito da igreja do século 21, como foi da igreja primitiva? Hoje a igreja ora muito pouco, querido. Eu vejo, meu amado, nós oramos muito pouco, começando... Tem pessoas que não oram nem por almoço, nem pelas refeições, nem por aquilo que Deus tem abençoado sobre a nossa mesa. Nós não agradecemos a Deus. Nós oramos muito pouco, querido. E quando nós pedimos, ainda pedimos mal. Por isso que o Espírito Santo vai diante de Deus, porque Ele conhece as suas necessidades. Então, um ponto importante que nós temos que entender, nós pedimos muito mal. Um outro ponto importante, por que Deus faz além do que pedimos? Porque nós duvidamos daquilo que Deus tem nos prometido. Às vezes nós oramos, pedimos a Deus, mas não confiamos verdadeiramente naquilo que Deus tem prometido. Às vezes, meu amado, é aquela situação, você ora a Deus, mas você não entrega, você fica segurando. E o pensamento é, se Deus falhar, eu vou para o plano B. Querido, entenda, querido, que nós, dentro desse plano e do projeto de Deus, aonde Deus quer te levar a crescer, aonde Deus quer te levar à intimidade, à comunhão com Ele, aonde, meu amado, Deus quer fazer muito mais por nós. Dentro desse ponto, nós temos que entender que nós precisamos confiar em Deus em tudo. Nos mínimos detalhes. Nas pequenas coisas, e principalmente nas coisas importantes das nossas vidas. As pessoas começam, os jovens, começa tudo errado, em vez de orar, vai primeiro ficar, começa pelo momento certo. Amado, o casamento é uma coisa para a eternidade, então você tem que orar, você tem que buscar em Deus, uma resposta de Deus para a sua vida. Porque essa pessoa vai passar uma vida toda com você. O projeto do mundo é que se casamento não dá certo, larga. Mas não, o projeto de Deus é família. É onde, amado, Deus tem o prazer de habitar a família. E às vezes começamos tudo errado, sem oração. Então, querido, nós temos que buscar em Deus, em oração, para as nossas vidas. Nós temos, meu amado, que ter uma vida de oração.
Por que que Deus faz muito além? Por quê? Porque nós não sabemos pedir. Por isso que Deus faz muito além daquilo. Por que que Deus faz muito além do que pedimos? Porque nós pedimos mal. Por que que Deus faz muito além do que pedimos? Porque nós duvidamos. Por isso que Deus sempre faz além. Aí você fala, pastor, mas na minha vida eu não tenho recebido nada ainda. E você vai ver por que que nós não temos recebido mal. Mas por quê, querido? Porque às vezes a nossa oração, ela se baseia nas nossas necessidades. No meu eu preciso, Deus, eu preciso disso, Deus, eu preciso daquilo, Deus, eu preciso disso. Ela se baseia, meu amado, simplesmente nas minhas necessidades e nos desejos da nossa natureza. Deus, eu quero. Você pode ver que, meu amado, que as orações com Deus é eu preciso e eu quero. E você já parou para perguntar o que Deus quer? O que Deus deseja? Qual é a posição que Deus quer te levar? Deus, eu quero. Deus, eu quero. Deus quer te dar, mas você tem estrutura para continuar? Nós temos visto tantas coisas, meu amado, tantas pessoas receberem bênção e não tem estrutura para administrar a bênção de Deus. Se afastam dos caminhos do Senhor. Você conhece alguém dessa forma? Eu conheço vários. Quando estão precisando de Deus, precisando do mover de Deus, meu amado, falta só criar um par de asas. Basta Deus abrir as comportas do céu, perna para quem tem. Você lembra de um testemunho? Né? Toda vez que eu levo de perna para quem tem, eu lembro de um pastor que contou, ele sempre falava isso. Tinha um irmão que orava pela perna, né? Ele tinha perdido a perna e orava pela perna. Uma perna mecânica. Deus, me dá uma perna mecânica. E aí os irmãos corriam, levavam ele para a igreja. Era um transtorno, porque tinha que entrar com cadeira de roda. E era um transtorno. E ele orando, e os irmãos fazendo campanha para o irmão receber uma perna mecânica. O dia que o irmão recebeu uma perna mecânica, o irmão não foi mais na igreja. Não. Aí ele tinha perna, não precisava mais ir para a igreja. E quantos nós temos visto nesse patamar? Deus, eu quero, Deus, eu preciso, Deus, eu quero, Deus, eu preciso. Ó, minha necessidade, minha natureza, minha necessidade, minha natureza. Aí Deus te dá. E aí, perna para quem tem. Quantos, meu amado? Não vem nem contar um testemunho. Então, querido, nós temos que entender justamente isso. Por que que Deus, Ele quer fazer? Ele tem o desejo de fazer, meu amado. Ele quer operar, mas Ele quer que nós crescemos espiritualmente. Você sabe que às vezes é daquela forma. Às vezes o filho quer algo, mas ele não tem idade. Pai, eu quero tirar a carta. Com 16 anos, não tira. Você tem que ter os 18 anos para tirar a carta. E às vezes nós somos dessa forma com Deus. Eu quero, eu preciso. Deus sabe que você precisa, querido. Mas você ainda não tem nem estrutura. Porque se Ele abençoar, perna para quem te tem. Então, querido, debaixo desse primeiro ponto, porque Deus faz além do que pedimos, é porque nós não sabemos pedir como convém. Então você pode ter certeza que Deus vai fazer além daquilo que você pede. Por que Deus faz além do que eu pedimos? Porque nós pedimos muito mal. Pedimos mal mesmo. Baseado só na minha necessidade e na minha natureza. Por que Deus faz além do que eu peço? Porque nós duvidamos. Nós não acreditamos. E não tem como você pedir algo para Deus se você não acredita. Vai lá em Mateus capítulo 21. Mateus capítulo 21. Mateus capítulo 21. Versículo 22 fala: e tudo que pedires em oração, se crerem, vocês receberão. É a palavra que está dizendo. E por que pastor, por que eu não recebo? Porque falta fé. O que falta é fé. A palavra não vai mentir. Você acha que a palavra vai contrariar aquilo que ela está dizendo? A palavra está dizendo aqui, ó, se tudo que eu pedir em oração, se eu crer, eu vou receber. Então, meu amado, por que Deus faz além do que pedimos? Justamente
Porque muitas vezes nós duvidamos. Sabe aquela historinha? Deus, o irmão está com dor de cabeça, e vem e pede para o pastor orar. E o pastor ora. Daqui a pouco ele sai e vê o outro irmão ali, um líder, ora por mim, eu estou com dor de cabeça. O irmão ora. Daqui a pouco ele sai lá na porta e fala para o diácono, deixa eu correr que eu tenho que pegar a farmácia aberta. Não adiantou nada, meu amado. Orou duvidando. Nós temos que orar acreditando que Deus vai fazer. Você pega os seus projetos, você pega os seus sonhos, você põe na mão de Deus, mas acredita, em fé. Ele não vai falhar, ele não vai tardar. No tempo certo, no momento certo, ele vai realizar. Eu tenho certeza. O que nós não podemos é duvidar daquilo que Deus pode fazer para as nossas vidas. Amém? O segundo ponto, meu amado, por que Deus faz além do que pensamos? Então, o primeiro ponto é por que Deus faz além do que pedimos. E o segundo ponto é por que Deus faz além do que pensamos. Deus faz além do que pensamos porque em outros motivos a nossa mente ela é limitada. Ninguém, a não ser o próprio Deus, tem o domínio total do conhecimento. Nem mesmo o ser humano tem toda a informação e todo o discernimento do que é bom para si, a solução para determinadas situações ou questão. Amado, por que Deus ele faz além do que pensamos? Porque a nossa mente ela é muito limitada. Nós pensamos muito aqui, no nosso próprio mundinho. Amado, Deus, se Ele tem um projeto grande, se Deus tem um plano muito grande, e Ele conta com você, você é o xodó de Deus, você é o filho querido do papai, se você é tudo isso, querido, nós temos que ter uma mente que vai muito além dos projetos, dos sonhos de Deus. Às vezes, querido, nós queremos pedir algo para Deus, precisamos que Deus faça algo para nós. Mas se nós tivermos uma mente que tem olhado para aquilo que Deus quer, meu amado, qual é o desejo do coração de Deus? Salvar almas e vidas. O que está faltando hoje para a igreja? Justamente despertar nisso. Ganhar almas, ganhar vidas para o Senhor Jesus. Por que, meu amado, que Ele vai fazer muito além do que pensamos? Porque nós somos muito limitados no que pensamos. Às vezes nós só pensamos, meu amado, tipo conta-gota, só por aqueles momentos. Mas tenha uma mente aberta, vai uma mente, meu amado, pensa no crescimento, pensa no amadurecimento. Eu tenho certeza que se você, meu amado, buscar sim, buscar os pensamentos, aquilo que Deus quer para você, eu tenho certeza que você vai se investir, você vai buscar um crescimento para a sua vida. Deus, meu amado, Ele não quer simplesmente salvar para que você seja enfeite de banco, Ele não quer simplesmente fazer isso. Ele quer te salvar para algo muito maior. Ele quer te salvar, meu amado, para algo muito grande, um plano muito grande, elaborado de salvar almas, salvar vidas para o Senhor. Mas às vezes nós pensamos muito pequeno, nós pensamos no nosso dia, nós pensamos naquilo que eu tenho que fazer amanhã. Você dorme já pensando o que você vai fazer amanhã. Amanhã se você pegar a sua agenda, você vai ver que a sua agenda amanhã, ela já está lotada. E se precisar de repente fazer um sacrifício, de repente para fazer uma visita, de repente, uma pessoa que esteja precisando, já não cabe mais na sua agenda. Por quê? Porque você já dorme pensando no dia cheio que já está amanhã. A palavra de Deus fala que o dia de amanhã não nos pertence, meu irmão. Vamos aqui hoje terminar o culto, vamos para as nossas casas. E não sabemos o que vai acontecer, vamos deitar na nossa cama e vamos dormir tranquilo. Porque Deus dá o sono para a igreja, para os seus filhos amados descansarem. Mas se na madrugada Deus vir buscar a igreja, e aí? Vamos acordar na glória. E aí amanhã, de repente, esse monte de coisa que você está pensando que você vai fazer, que você vai levantar cedo, e você vai correr, e você vai se desgastar, e você tem que enfrentar, pode de repente nem acontecer, querido. Então nós não conseguimos. Então nós temos que entender, querido, por que Deus faz além daquilo que pensamos, porque a nossa mente ela é muito limitada. A minha mente ela é muito limitada. Eu fico só ali no ativismo, no que eu tenho que fazer. Eu tenho que pensar, meu amado, nas coisas do alto. Eu tenho que pensar na presença de Deus na minha vida. Deixa eu te dar um exemplo. Quem aqui já foi para um momento de intimidade com Deus,
que conseguiu se desligar de tudo mesmo. Tem pessoas que têm essa facilidade, tem pessoas não. Você pode ver que tem pessoas que estão ali no momento de adoração, no momento de manifestação da igreja, mas está pensando, que o culto acabar, eu tenho que de repente passar na padaria, ainda comprar pão, se o pastor demorar muito, a padaria vai fechar. Desse jeito. Está sentado aqui o mover de Deus, o derramar do Espírito Santo. Meu Deus, será que eu esqueci aquela roupa? Será que eu dei conta? Será que eu liguei o ferro ficou ligado? E fica aí pensando num monte de coisa. E o inimigo fala, continua pensando no que vocês têm que fazer mesmo. Porque enquanto nós pensamos nas coisas daqui, esquecemos das coisas de lá. E as coisas de lá é muito mais importante para mim e para você, querido. As coisas do alto traz saúde. As coisas do alto traz cura para nós. Então, querido, nós temos que aprender como igreja do Senhor Jesus. Começou o culto, amado. Fala para o irmão, nesse momento agora é eu e o papai, nada mais. Aprenda, quando nós tivermos essa cultura, quando nós priorizarmos cultos, como a presença de Deus, a importância de nós chegarmos na presença de Deus, você vai ver que você vai começar a adorar numa dimensão diferente. Por que muitos adoram, meu amado, mas não conseguem sair do chão? Não conseguem sentir. Justamente porque adora pensando tanta coisa, com uma mente tão limitada. E nós precisamos ter uma mente aberta, de deixar o Espírito Santo trabalhar, pensar mesmo no poder de Deus, pensar mesmo, meu amado, em ser um canal de bênção. Se você entrou na igreja é para ter um encontro com Deus, e para você ter um encontro com Deus, você tem que ser transformado, ser mudado. Já pensou você ter um encontro com o Criador dos céus? Você tem um encontro, meu amado, com Deus que criou, te fez, te formou. Antes de você nascer, Ele foi lá, te visitou, escreveu um livro da sua vida. Antes de você vir neste mundo, e você tem um encontro com Ele, e vai ficar pensando na roupa, se você pôs no varal ou não. E vai ficar pensando, meu amado, se você desligou, se o pastor vai demorar muito, porque tem que comprar pão na padaria. Não, querido. Nós pensamos muito limitado. Está na hora de nós começarmos a pensarmos grande. Amém? Deus, em nome de Jesus, eu penso e já vejo pela fé minha família toda salva. Aí estou pensando coisas do alto, meu amado. Estou diante do Senhor falando, Deus, minha família vai ser salva, graças a Deus. Qual é o projeto de Deus? Salvar o homem. Você está vendo como é que o pensamento é esse? Deus, que o Senhor derrama desse amor, que o Senhor derramou no meu coração, que eu senti quando o Senhor entrou na vida dos meus familiares, na vida dos meus vizinhos. Você está pensando coisas do alto. Você está pensando naquilo que tem um desejo no coração de Deus. Você está pensando naquilo que faz parte do sentimento do coração de Deus. Dessa forma nós nos encaixamos no plano de Deus. Mas enquanto nós estivermos ligados, pensando, tendo uma mente limitada, você não vai subir a nível de adoração nenhum, querido. E Deus quer te levar a nível de adoração. Amém? Glória a Deus. Por que Deus faz além do que pensamos? Porque os nossos pensamentos estão sujeitos a erros. Desde que o homem pecou no Éden, no processo mental ficou comprometido pelo pecado. E a inclinação da nossa carne é para o mal. Abre lá em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Olha a inclinação da nossa carne. Romanos capítulo 8. Romanos eu achei isso. Capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 5. Olha que o apóstolo Paulo escrevendo na igreja de Romanos, ele fala, quem vive segundo a carne, tem a mente voltada para a carne. A carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que é do Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus e nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Vai lá para o versículo 12. Portanto, irmão, estamos divididos, não para a carne, mas para vivermos sujeito a ela. Pois se você vive de acordo com a carne, morreremos. Mas se é pelo Espírito,
fazerem morrer os atos do corpo, viverão. Versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, querido, se nós pensarmos, os nossos pensamentos são errados, porque às vezes inclina muito para o pensamento da carne. E nós temos que pensar coisas do alto, coisas do Espírito, deixar o Espírito atuar em nós, deixar a presença de Deus fluir em nós. Porque quando você faz isso, você fortalece o seu espírito. E você fortalecendo o seu espírito, você coloca a carne no lugar dela. Agora, alimenta a carne. Deixa o espírito fraco. Quero ver se você consegue, meu amado, ter uma intimidade com Deus, com carne alimentada. Qual é o desejo da carne? Sofá, um bom filme. Eu estou falando de carne cristã, não estou falando de carne mundana. Tem carne mundana que aí deseja outras coisas, mas a carne cristã, no mínimo, ai pastor, eu estou tão cansado hoje, eu queria ficar em casa, no meu sofá, descansando. Mas nós temos que cogitar pelas coisas do Espírito. Se nós, meu amado, queremos adorar a Deus, tem que ser na dimensão de Espírito. O que a palavra fala lá em João, capítulo 4? Que Deus procura verdadeiros adoradores que adorem em Espírito e em verdade. Quer agradar a Deus, adora Ele em Espírito. Mas se nós vamos adorar Espírito, se nós fortalecemos o Espírito. E o que fortalece o Espírito, meu amado? Um bom mocotó da palavra de Deus. É batata. Muito. Pega um mocotozão da palavra de Deus aqui, você vê como é que você vai ficar forte no Espírito. Mas pega um mocotozão para você comer lá. Você vai ver o sono que vai dar depois. Então, querido, nós precisamos nos alimentar com a palavra de Deus. Porque Deus faz além do que pensamos. Porque somos, às vezes, influenciados de maneira negativa. Por isso que Deus faz tudo isso. Deus ele faz porque a nossa mente é limitada. Deus ele faz porque os nossos pensamentos são sujeitos a erro. E Deus faz porque nós somos influenciados de maneiras negativas. A influência negativa existe porque o ser humano vive em sociedade. E nem todos ainda servem a Deus. Muitos se encontram na influência do maligno. Então, querido, abre lá em Provérbios, capítulo 14. Vamos ver o que o texto fala sobre a influência do maligno. Provérbios, capítulo 14. Versículo 12 fala: há caminhos que parecem certo ao homem, mas no final conduz à morte. A palavra está dizendo isso. Por isso, querido, que nós não podemos ser influenciados por maneiras negativas. E nem todo mundo ainda é cristão. As pessoas precisam ser salvas. Mas muitas vezes nós somos influenciados, meu amado, por tantas coisas erradas neste mundo. Por manias. Tem pessoas que são influenciadas, meu amado, por novelas. Tem pessoas, meu amado, que ficam levando uma vida dentro da novela, uma vida de conto de fada. Entenda, querido, nós temos que ser influenciados pelo Espírito Santo de Deus. Não podemos, meu amado, ficar, porque tem caminhos que parecem certo ao homem, mas conduzem à morte. É a palavra de Deus que fala isso. Às vezes eu acho certo fazer o que eu estou fazendo. Mas às vezes eu posso me dar de cara com a morte. Porque é um caminho que leva à morte. Então seja influenciado, meu amado, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Seja influenciado pelo mover da igreja. Seja influenciado, meu amado, pelo agir do Espírito Santo de Deus. É dessa forma que nós temos que ser influenciados. Não pela maneira errada. Por isso que Deus faz muito além do que pensamos e do que pedimos. Amém? Terceiro ponto. A maneira de como Deus age. Segundo a Bíblia Sagrada, Ele age. E tudo o que Ele faz é completo. Tudo que Deus faz é completo. Ele nunca começou algo e deixou pela metade. Nós, seres humanos, nós temos essa falha. De sempre começarmos e às vezes largarmos pela metade certas coisas que é tão importante nas nossas vidas. Nós somos atraídos, de repente, por algo
E aquilo acaba se tornando passageiro. Você quer, você consegue, daqui a pouco você já quer entregar, já não é mais aquilo que você faz. Deus não. Tudo que Ele faz é completo. Amém? Na cruz, depois de terminado da obra da salvação, Ele exclamou, está consumado. Mas antes dele terminar, antes dele consumar, o que Ele fez? Ele veio como homem, nasceu como homem, andou como homem, teve as mesmas paixões, mesmo sentimento de homem, implantou o amor, salvou o homem, fez milagre, implantou o amor no coração do homem, foi na cruz, se entregou e fez consumado. Ele não terminou. Enquanto não terminou, ele não entregou. Está consumado, Pai. Ele só falou, está consumado, quando ele completou a obra. Sabe o que Deus fala para nós, meu amado? É tempo de nós começarmos a ser pessoas perseverantes naquilo que nós precisamos, naquilo que nós queremos. Nós não podemos, amado, ser inconstante. Para participar do plano de Deus, você tem que ser uma pessoa ativa, pessoa que vai até o fundo. O que a palavra de Deus fala? Que Deus não tem prazer naquele que tira a mão do arado. Deus não tem prazer naquele que vai, empurra, faz a obra, e beleza, e cansou, vou parar. Deus não tem prazer nesse. Deus tem prazer naquele, meu amado, que está ali. Está acabando as forças, mas fala para o irmão, irmão, ajuda eu aí, e não vou parar não, e irmão, me ajuda aí, essa obra não pode parar na minha vida, eu não posso ficar me rendendo mesmo ao fracasso, eu tenho que continuar vencendo. É dessa forma que Deus quer, que nós continuamos a perseverar. Por quê, querido? Porque às vezes, querido, fazemos tudo pela metade, e você sabe que começa com pequenas coisas. Você faz faz algo e já termina, não termina. Faz algo, para pela metade e termina. Faz mais alguma coisa, larga, não termina. E o inimigo só vai ganhando corda com isso. Sabe que ele vai olhando para você? É um fracassado mesmo. Não consegue não. E Deus quer que você comece e termine. Começou um curso, termine. Começou, meu amado, um empenho, um estudo, termine. Vai até o fundo. Continue firme na perseverança. É na perseverança que Deus vai te honrar. Pastor, mas está cansado. Eu estou cansado, eu não aguento. Meu irmão, fique firme. Deus é contigo. Amém? Glória a Deus. A maneira de como Deus age opera muito mais abundantemente daquilo que nós pensamos. Ele alimentou, meu amado, 5.000 homens com 2 peixes e 5 pães. Por quê? Porque ele faz muito mais além. O que chegou lá os discípulos? A multidão está aí, vamos dispensar eles para eles ir embora. Ele falou, não dá de comer para eles. Como é que você vai dispensar sem comer? Mas nós não temos nada. Temos só aqui 2 peixinhos e 5 pães. E o que ele fez? Alimentou. Por quê, meu amado? Porque ele faz muito além daquilo que nós pensamos. Na mente dos discípulos, o que estava ali? Nós precisamos de muito dinheiro para comprar comida para esse povo. Mas Deus, ele faz muito além daquilo que nós pensamos. Ele quer fazer muito a mais na sua vida, querido. Ele quer acrescentar muito mais na sua vida. Amém? Glória a Deus. Ele sustentou a multidão no deserto. Sabe quando ele tirou lá 2 milhões de... Mais de 2 milhões, né? Vou falar mais porque eu já vi pastor falando quase 3, então vou falar mais de 2 milhões. Ele tirou lá do Egito para andar no deserto e todos os dias ele alimentava aquele povo. Por quê? Porque ele faz muito mais, ele age dessa forma. Ele vai olhar para a sua vida, meu irmão, ele sabe o que você precisa. Ele vai continuar te abençoando. Mas o que ele quer ver em nós? Perseverança, firmeza, pessoas que têm vontade de crescer, pessoas que não só pensam nas coisas daqui, mas pessoas que pensam mesmo nas coisas do alto, pessoas, meu amado, que é influenciado pelo Espírito Santo. Tudo isso está dentro do plano e do projeto de Deus para as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Olha o que ele faz, meu amado. Ele fez uma mulher estéril conceber filhos. Ana era estéril, sofria. Tinha ali a sua rival Penina. Penina gerava filhos, Ana não. E aí ela orou e Deus deu um filho para ela.
Ele faz além do que pedimos ou pensamos. Ana orou por um filho, não foi? O que Ana queria? Um filho. Sabe o que Deus fez, meu amado? Deus deu depois, está lá no 1 Samuel 2, do 5 ao 10. Deus deu mais 3 filhos e 2 filhas para Ana. Ela pediu 1, Deus deu 5. No deserto, meu amado, eles só tinham 2 peixes, 5 pães. Deus alimentou a multidão. O povo andava para caminhar, Deus alimentava eles. Por quê? Porque Deus faz muito mais aquilo que nós pensamos. Às vezes nós pensamos só, Deus, eu preciso só... Deus quer fazer muito mais na sua vida. O que Ele quer olhar, se você tem estrutura, se você vai continuar firme, se é isso, se você vai dar ênfase ao Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Faz segundo o poder que opera em nós. Ele faz tudo muito mais abundante, Ele é poderoso e a excelência do seu poder. Ele não se esquece de nós. Não precisa abrir, mas lá em Isaías 49, é aquele versículo, 49, 15. Mesmo que uma mãe se esqueça, Deus jamais se esquecerá de vós. Amém? E para encerrar, por que somos abençoados? Eis aí algumas razões. Somos abençoados para a salvação de almas e a glorificação do nome do Senhor. Por isso que nós somos abençoados. Nós somos abençoados para fazer parte do plano. Porque, querido, quando você ganha vidas, quando você cuida de uma vida, quando você gera uma vida, há vida dentro de você. Você quer ver um cristão alegre, feliz? É aquele cristão que está cuidando de alguém. É aquele cristão, meu amado, que ele tem o prazer de se preocupar com aquele novo convertido. Ele tem o prazer, meu amado, de se preocupar se aquela pessoa vai vir no culto. Quando uma pessoa age dessa forma, há vida dentro da pessoa. Então, meu amado, nós somos abençoados porque há dentro de você algo que gera vida em você. E sabe o que gera vida em você? Quando eu estou no plano de Deus. E qual é o plano de Deus? Primeiro, desejo ganhar almas. Como é gostoso quando alguém se converte, quando você prega. Como é gostoso você ver uma pessoa descendo as águas e você olhar e você foi fundamental na decisão da vida daquela pessoa. Como é gostoso, meu amado, você ver uma família inteira hoje na presença de Deus e onde você foi o canal. Onde você foi o canal de bênção. Como é gostoso ver isso. Quando eu começo a viver isso, a vida dentro de mim, eu sou curado dos meus traumas, eu sou curado das minhas fraquezas, eu sou curado da minha pequenez. Por quê, meu amado? Porque dentro de mim gera vida para as pessoas. Qual é a mulher, né, quando ela está gerando? Eu costumo dizer que a mulher grávida, ela fica linda. Por quê? Porque ela está gerando. Algo dentro dela está gerando. E quando ela está gerando, meu amado, ela fica linda. Como é gostoso. Agora procura gerar no reino espiritual, para você ver o sabor gostoso da alegria, de ver as pessoas se converterem. Mas é fácil? É difícil? É fácil? Não é fácil não, mano. É complicado. Temos que muitas vezes, ralar mesmo. Mas por isso que nós somos abençoados. O Senhor nos abençoa não por causa do nosso cargo que nós ocupamos em empresa, ou na nossa situação financeira, nem para ostentar fama. O Senhor nos abençoa, meu amado, porque graças a Deus nós somos pessoas que Deus pode contar, para que Ele possa usar, para que você possa ser um instrumento de Deus sobre a face da terra. Por isso que nós somos abençoados. Amém? Glória a Deus. Somos abençoados para desfrutar o favor de Deus. Quem aqui já desfrutou do favor de Deus? Salvação, favor de Deus. Você podia comprar salvação? Você poderia negociar salvação? Não, salvação Deus te deu. Foi um favor que Deus fez por você. Salvação. Libertação, meu amado. Libertação dos demônios, libertação das coisas mundanas. É Deus que pode fazer isso na sua vida. É Deus que vai me dar força de me libertar. Isso é um favor que Deus me fez. Me libertou. Me libertou de demônios, me libertou da vida velha, me libertou numa vida de fracasso.
me colocou mesmo sob rocha. O que a palavra de Deus fala aqui? Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram. Por quê? Porque Ele já nos libertou. O sangue de Jesus já foi derramado sobre as nossas vidas. Então, por que nós somos abençoados? Para desfrutar o favor de Deus. Salvação, libertação, cura. Quantos de nós somos curados, tanto fisicamente quanto espiritualmente? E nós precisamos ser curados espiritualmente, amado. Ah, pastor, eu não preciso. Precisa, querido. Quantas vezes nós estamos aí, de uma hora para outra, tristões, não sabemos por quê. Às vezes estou triste. Tanta coisa boa acontecendo, mover de Deus com a igreja crescendo, as células bombando, mas acordei triste. Por quê? Porque de repente é uma enfermidade que precisa ser curada, precisa ser tratada. Quem que se entristece e fica quietinho, não quer mover? Alguém que está doente. Pega alguém que está com saúde, com vida, quer pular, quer dançar, quer ir salvar vidas. Mas uma pessoa enferma. Então nós fomos curados. Um favor, né, que nós desfrutamos do favor de Deus. Transformação de vida. É um favor que Deus nos fez. Transformou as nossas vidas. Pensa o que você seria se você não tivesse na presença de Deus. O que você seria hoje? A quem você estaria servindo hoje? Uma coisa eu te digo. Ou serve a Deus ou serve ao diabo. Não tem outro termo. Ou você serve a Deus, ou você... Ah, não, pastor, eu vou ficar em cima do muro. O diabo até quer que você fique em cima do muro. Porque a hora que ele balançar o muro, você cai para o inferno. Porque quem fez o muro foi o diabo. Só tem 2 caminhos. A Bíblia não fala do terceiro caminho. A Bíblia fala só da porta larga e da porta estreita, só. A Bíblia de Gênesis e Apocalipse só aponta 2 caminhos. Ou você serve a Deus, ou você não serve a Deus. Então, querido, transformação. Hoje, graças a Deus, servimos a Deus. E por último, para nós orarmos, por ser amado de Deus. Vai lá em 1 Coríntios, vamos ver o que a Bíblia fala lá em 1 Coríntios. Aquele que Ele ama. 1 Coríntios. Primeiro livro de Coríntios, capítulo 1. Primeiro livro de Coríntios, capítulo 1. Para nós orarmos. Versículo 9. Olha aqui. Primeira Coríntios, capítulo 1, versículo 9, fala assim, ó, todavia, como está escrito, nem ouvidos viu, nem olhos viu, nem ouvidos ouviu, nem a mente imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, querido, o favor de Deus, o que Deus tem para você é muito mais. O que Deus tem para você, meu amado, os olhos não viram. O que Deus tem para você, os ouvidos não ouviram. O que Deus tem para você, a sua mente não imaginou. Aquilo que Ele tem reservado para a sua vida, porque Ele te ama. É 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9. 1 Coríntios. Desculpa, é 2,9. Perdão. É 2,9. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. É mesmo. Amém? Está aí na sua Bíblia dessa forma? Todavia, como está escrito, olhos não viram, ouvidos não ouviu, nem a mente imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Amém, amado? Agora Deus, Ele quer fazer muito mais abundante além do que pedimos ou imaginamos. Mas a decisão de ter uma aliança com Ele, de obedecer é nossa. Amém? Está nas tuas mãos. Você faz parte do plano de Deus, sim ou não? Está nas tuas mãos. Deus, Ele não quer te obrigar, Ele não te obriga, Ele não força. Ele deixa você à vontade. A decisão está nas nossas mãos, de servi-lo ou não servi-lo. Ele quer que você se encaixe no plano como filho. Porque qual é o pai que não quer ver o filho crescer? Qual é o pai que não quer investir no filho? Deus quer investir nas nossas vidas. Mas eu e você temos que ter uma aliança de obedecer a Deus. Amém? Vamos colocar de pé, vamos orar.
Glória a Deus. Curve sua cabeça, querido, vamos agradecer a Deus. Pai, obrigado, Jesus, nós te agradecemos por este culto. Te agradecemos, ó Deus, pela manifestação do Senhor nos louvores. Pai, acreditamos, meu Pai, que nessa noite o Senhor operou tantas maravilhas neste lugar. Acredito, Deus amado, que pelos olhos da fé o Senhor curou vidas aqui nesta noite. Acredito, meu Pai amado, que nessa noite, meu Pai, o Senhor começou a transformar corações aqui nessa noite, ó Deus. Pai amado, nós te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, pela tua presença constante nas nossas vidas, por participarmos deste plano tão maravilhoso que o Senhor tem para nós. Pai amado, por esse plano, meu Pai amado, a qual o Senhor tem colocado nas mãos da tua igreja, uma igreja amada. Pai, nós te agradecemos nessa noite. Te louvamos, ó Deus amado, porque o Senhor tem usado a vida de irmãos preciosos neste lugar, que tem cuidado de vidas, meu Pai. Tem, meu Pai amado, se preocupado sim com as coisas do alto, ó Deus. E eu te clamo a Ti nessa noite. Continue a derramar da Tua unção, da Tua graça, do mover do Teu Espírito sobre nós. Continue a curar a Tua igreja. Continue a libertar as nossas vidas. Continue a transformar, meu Pai amado. Continue, meu Pai amado, com esse projeto chamado salvação, ó Deus. Eu te agradeço porque os nossos nomes estão escritos no livro da vida. Eu te agradeço, Deus, porque o Senhor tem levantado uma igreja curada, salva, meu Pai amado, pelo poder do nome de Jesus, ó Deus. E que o Senhor venha nos abençoar. Que nós venhamos, meu Pai, fazer parte desse plano, desse projeto tão maravilhoso, Deus, que o Senhor tem para cada um de nós, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Faz parte do plano de Deus, faz parte de um projeto de Deus. Então vamos aplaudir Jesus. Glória a Deus. Irmão Jorge, dá a bênção apostólica. São maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além. Querido, domingo tem uma grande surpresa. Termina o horário de verão. Domingo termina o horário de verão, amado. Amém? Mas o culto continua às 7h30, hein? Amém? Deus querido, Deus eterno, Pai de amor, quero te agradecer, ó Deus, por esse momento maravilhoso, separado para Ti, Senhor. Em que saímos dos nossos lares, nossas casas, ó Deus, para louvar e glorificar o Teu santo e maravilhoso nome. Pai, eu te agradeço, ó Deus, por cada dizimista, por cada ofertante, Senhor. Por aqueles que hoje não ofertaram, dizimaram, mas que têm um coração aberto para Ti, Senhor. Te agradeço por aqueles que semearam, Pai. Deus querido, te agradeço pela Tua palavra, Senhor. Continue, Pai, nos educando, nos ensinando, Pai. Continue, Pai, cuidando de cada um de nós. Ensina-nos, ó Senhor, a cada culto de celebração, Pai, a Tua palavra, Pai. Ensina-nos a orar, a clamar a Ti. E que Teu Espírito Santo, Pai, tenha toda a liberdade, ó Deus, de operar em nossos corações, ó Deus. Pai querido, em nome de Jesus, eu te agradeço por esse momento maravilhoso. Porque eu sei que ninguém, Pai, vai sair daqui do jeito que chegou, mas vai sair, ó Pai, revestidos do Teu poder, ó Deus, da Tua graça, da Tua glória, da Tua unção, Pai, do Teu Espírito Santo, Pai. E que o grande amor de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão consoladora do Espírito Santo esteja e permaneça com cada um de nós, hoje para todo sempre. Dê um abraço no teu irmão. Aproveite que ainda dá tempo.